Boa noite, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina, nós somos estudantes de Relações Públicas e hoje no nosso podcast nós vamos abordar um tema muito importante e atual: educação sexual nas escolas. Esse episódio ele faz parte de um trabalho desenvolvido para a disciplina de Teoria da Opinião Pública, onde vamos explorar temas que impactam a sociedade. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Yasmin. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente. Eu sou a Iris. Nós temos a Laisla também, tá por trás das câmeras e vai ser responsável também pela edição. Então, por isso que ela não vai aparecer muito aqui. A gente queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você, da sua história, e aí começamos as perguntas. Certo. Boa noite, gente. Meu nome é Daniela Napoli. Eu sou professora da Rede Estadual de Educação aqui de São Paulo há quase 25 anos, né? E trabalho com a faixa etária do ensino fundamental 2 do ensino médio. Então, eu estou lá naquela faixa etária dos 12 até os 17 anos. Trabalho bastante com o público adolescente. Vamos começar. Então, de que forma o tema educação sexual é priorizado ou atrasado pela mídia e como isso afeta a percepção dos pais sobre o tema? Bem, então, como mãe e professora, eu acredito que dois fatores são diferentes. Na escola, é ensinado de uma forma muito legal, muito dinâmica, né? Com leveza, né? Mas na mídia, impactada inclusive até pela religiosidade, né? É passada às vezes de uma forma diferente. Por exemplo, na escola é tratado como uma parte fisiológica, né? É voltado para a biologia, né? Voltado para a prevenção. Só que quando a gente vê lá nas mídias sociais, mostram como se o professor estivesse incentivando, né, a relação sexual, tornando esse assunto de uma forma para que a criança pratique o ato sexual. E isso não acontece, na verdade, na escola, né? E como mãe, eu percebo até com o meu filho, que está, né, em idade escolar, inclusive no 8º ano, que é quando a educação sexual é introduzida, né, na escola, de uma forma mais séria, e debatendo em casa sobre o assunto, eu vejo que é de uma forma maravilhosa. E o assunto, quando ele vê nas redes sociais, porque eles estão sempre, né, interligados na internet, é visto assim como um tabu, né? Não só a educação sexual, como a dignidade íntima. Tudo isso é um tabu, né? E na internet, principalmente, a gente vê muita coisa errada sendo dita, né? Quando, na verdade, nas escolas, o estudo é de uma forma diferenciada. Isso eu posso dizer porque eu estou há 25 anos quase. E eu acompanhei todo esse processo, né? Mas é interessante porque hoje a internet é de fácil acesso, todo mundo tem acesso à internet. Então a internet virou terra de ninguém, porque todo mundo acha que pode falar sobre o assunto e a pessoa tá falando uma coisa que não tem nada a ver, mas tá tudo bem e todo mundo acredita em tudo que tá na internet. Ou então, se há uma notícia, a pessoa só lê a manchete, não vai ler a matéria inteira. Então, isso é muito complicado, porque é a fake news, né? E influenciadores têm um papel muito importante. Porque, às vezes, eles acreditam mais no que eles estão ouvindo ali na internet do que aquilo que é aplicado na escola por um professor, né? Que estudou, que sabe do que está falando, que prepara a aula de uma forma cuidadosa, com leveza, né? Então, assim, eu vejo muito isso. Quando eles começam a aprender a educação sexual na escola, eles... Nossa, mas era só isso? Nossa, mas na internet parecia uma coisa tão diferente. Inclusive, incentivando. Na internet, a gente vê muito incentivo, né? A prática, né? É como se fosse uma coisa normal, né? Aí, mas a gente não vê esse mesmo incentivo, por exemplo, para a vacina de HPV, que deveria ser uma prioridade, porque já que a gente tem tantas crianças, né, começando, né, a ter relação sexual cedo, eu estou na escola, eu estou vendo o que está acontecendo. E é uma realidade, né? Não só na escola pública, mas na escola particular também. E a gente não vê. Pra você ter uma ideia, só 54% das meninas que deveriam tomar a vacina de HPV antes de relações sexuais tomam. Nos meninos é menor ainda, não chega a 40%.
a quantidade de pessoas que estão. Então, assim, e a gente não vê isso na internet. Ao contrário, o que a gente vê são coisas, assim, absurdas, principalmente falas antigas, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, são reproduzidas na internet e é uma terra de ninguém, realmente. Eu vou fazer a segunda pergunta. Você observa que alguns alunos ou famílias sentem vergonha ou relutância em falar sobre educação sexual? Como isso impacta a formação dos alunos? Muita. No começo, antes de vir para cá, inclusive, eu conversei com as minhas colegas de trabalho da área de biologia, né? E elas falam assim que no 8º ano, quando elas começam a falar sobre o assunto, tem aluno que tampa o ouvido, que fala, professora, eu não posso ouvir sobre isso, a minha mãe falou que a gente não pode ouvir sobre isso na escola, né? A escola onde eu trabalho é uma escola muito acolhedora, é uma escola bem para frente, né? Uma PEI, né? Então ela ensina integral. E ali a gente tem bastante cuidado, né? De trabalhar com a criança e com o adolescente para que eles aprendam com leveza e consigam depois amadurecer a ideia de forma correta, né? Mas sim, muitos pais ainda não conversam sobre isso com os filhos, né? Até porque hoje em dia tudo é escola, né? O peso todo, né, tá na escola, né? Para educar, para falar a respeito disso. E aí às vezes quando a gente fala, ainda fala que a gente está tratando de uma forma diferente. É óbvio, o Estado é laico, mas a gente sabe que a religiosidade às vezes atrapalha um pouco também, né? Por isso que quando a gente toca no assunto, toca de uma maneira mais leve, sempre voltado para a parte biológica e de prevenção, porque a nossa meta é que o aluno aprenda e se previna, né? Contra as doenças, principalmente sexualmente transmissíveis. Contribuindo com a sua fala também, em aula a gente viu sobre a espiral do silêncio e falam que muitos jovens têm medo de contar aos grupos dominantes, que no caso seriam os pais, às vezes até por questões religiosas, tendo essa relutância que nem muitas pessoas acabam passando por medo, achando que os pais podem expulsar de casa, que é algo muito presente, a gente vê numa teoria antiga, mas que está até hoje presente. Sim. Inclusive, na escola onde eu trabalho, nós temos um trabalho de tutoria. Então, cada professor é responsável por 24, 25 alunos, do começo até o final do ano. Isso acontece em todas as PEIs. E aí, o que acontece? Como são os alunos que escolhem esses tutores, eles criam um vínculo. Então, toda semana a gente senta com eles e pergunta se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa. Muitos casos, sabe, de violência em casa, inclusive abusos, né? Vulnerabilidade, a gente descobriu ao longo desses anos por conta dessa tutoria. Porque eles têm muita vergonha de falar com os pais. E olha que a gente tem muitos pais novos, né? Mas, infelizmente, ainda não é um assunto tratado de uma maneira consciente, né? Como mãe, eu posso dizer que a minha mãe era uma mãe à frente do tempo, porque ela sempre me deu liberdade, sempre me ensinou tudo, né? E eu procuro passar isso para os meus filhos, né? Então, quando a gente teve, por exemplo, casos de gravidez na escola, né, com adolescentes, o meu filho, primeira coisa que ele falou, mãe, mas a gente aprendeu há 2 meses atrás como se prevenir. Aprendemos todas as IST, né, que agora são infecções sexualmente transmissíveis, que fala, e ele me mostrou todos os métodos contraceptivos que existem e falou também, mãe, assistimos um parto na sala de aula para entender, né, o quanto é importante, a gente precisa amadurecer, porque olha o corpo da menina engravidando cedo. Então, assim, é passado, e é passado de uma forma excelente. Inclusive, o governo manda um material digital para os professores trabalharem na sala de aula, e aí eles usam metodologias ativas para ajudar. Porém, a gente sabe que na família ainda é um pouco difícil falar sobre isso, e até com os amigos. Não é todo mundo que se abre com os amigos, né? Aí, quando vai ver, já aconteceu o problema, a situação já está fora de controle, né? É um pouco difícil. E é complicado isso, porque as crianças não têm em quem confiar. Se elas não confiam nos pais que estão dentro de casa, então elas não vão confiar em quem está na rua. Então, até um professor ter a confiança da criança, do aluno, é muito difícil, porque o trabalho que vocês fazem na escola, ele precisa ser muito grande. E é uma coisa muito delicada de você seguir
Porque dependendo da sua abordagem, você não vai conseguir tirar nada da criança. A criança, Exatamente. ela vai se retrair e acabou. Sim, o mais importante é ganhar confiança para que isso possa acontecer. Inclusive, eu li a respeito no Ministério da Saúde, o aprender educação sexual na escola tem ajudado as crianças identificarem que estão sendo abusadas, sabe? Porque às vezes elas não entendem o que está acontecendo em casa. E aí, quando elas começam a aprender educação sexual, né, na escola, e aí o que acontece? Elas falam, meu Deus, mas isso não podia estar acontecendo comigo. E aí vem essa confiança de conversar com a gente tem que passar por conselho tutelar, etc. Eu acredito que é uma das disciplinas mais importantes. E ela tem sim que ser tratada a partir mesmo do começo da puberdade, porque tem muitos pais que não falam a respeito do primeiro ciclo menstrual com as crianças. Tem muitos pais que não falam sobre as mudanças no corpo, né? A menina com 12, 13 já teve a sua primeira menstruação e ela não entende, às vezes, nem o que está acontecendo. E aí a escola faz esse papel maravilhoso, né? Sim. Até, pelo menos, desses 25 anos, eu tenho visto uma evolução, né, a respeito disso. Como a terceira pergunta, na sua visão, a educação sexual nas escolas, ela reflete a realidade da vida dos jovens ou ainda há um descompasso entre o currículo e a realidade? Olha, antes de vir para cá, eu dei uma olhada, né, no material que a professora do meu filho passou para ele, Camila, linda, maravilhosa também, que é uma excelente professora. E também li o que ela passou para ele no caderno também. E, gente, o cuidado que esses professores têm para passar essas informações são maravilhosos, sabe? A gente usa as metodologias ativas, não sei se vocês já ouviram falar, que agora a gente tem um tipo de estudo que é rotação por estação, então eles passavam por várias estações para descobrir qual era a doença, quais eram os sintomas, como se previne, quais são os contraceptivos de barreira, né? Aqueles que são tipo a laqueadura, que não tem mais jeito, etc. Então, assim, é feito de uma maneira muito boa, né? É o que eu falo, às vezes esbarra na vivência do aluno, que fica com vergonha de ouvir aquilo, ou por conta da religião acha que o que está ouvindo ali é pecado, né? Nós temos um laboratório de ciências aí quando as crianças vão lá mexer no torso, que é torso, eu descobri essa semana que não é dorso, da sala de biologia é torso. E quando eles mexem ali, eles têm que mexer nos órgãos genitais e nos órgãos reprodutivos, eles levam muito na brincadeira. Então, até tornar aquilo uma coisa séria, assim, os professores têm que fazer um trabalho de formiguinha, mas é incrível. Eu posso dizer que, realmente, hoje, pelo menos nas escolas públicas que eu tenho acesso, que todas são iguais, seguem o mesmo currículo, isso é feito de uma maneira mais centrada, mais séria, né? E voltado porque precisa mesmo. Colocando um adendo na sua fala, em aula, a gente viu a teoria do espelho, que ela fala justamente disso, que é para que a mídia e todas as instituições elas sejam passadas como forma objetiva, né? Que não fuja da realidade e nem enfeite muito a situação. Então, que o aluno entenda e que não seja de forma agressiva. Então, como você falou, dos materiais, essa questão do pessoal conseguir tocar nos órgãos, eles entenderem que aquilo ali não é uma brincadeira, né? Porque para eles serem novos e tal, então seja um pouco mais difícil, mas como as escolas elas estão nessa dinâmica de passarem, terem todo esse material de apoio, é uma forma muito objetiva e clara para eles, né? Para que eles possam entender que aquilo ali vai ajudar eles futuramente, até mesmo na fase que eles já estão. Exatamente. E olha, mesmo com tudo isso, nós ainda temos casos de gravidez na adolescência, né? A cada 1h, 44 meninas adolescentes dão à luz no Brasil. Meu Deus. A cada 1h. Em 2020, 380 mil adolescentes deram à luz. Deus. Né? Então, assim, para mim, que sou da matemática, essas estatísticas, elas chocam um pouco, porque eles têm o celular na mão o tempo todo. Eles têm acesso a todas as informações e sabem mais que a gente. Vocês, por exemplo, dão um show em mim, eu sou de 1900, né? Então, eu acredito que o problema não está mais na falta de informação, mas o quanto ela é levada a sério, né? E o quanto ela é disseminada da forma correta.
que é o que você falou mesmo no comecinho do fake news. O problema é que a gente batalha o tempo todo contra as fake news, né? Mas uma coisa interessante que meu pai sempre fala da nossa geração e as que estão vindo, que a gente tem uma ferramenta. E isso daqui, se a gente souber usar, é maravilhoso. Mas a gente não sabe usar da maneira correta. Então a gente vê tudo que a gente vê na internet, a gente acredita. Então, assim, às vezes é uma baita de uma mentira e a gente tá acreditando, e aí a gente vai passando. Eu falo, olha, Iris, eu vi isso, Sim. e é isso aqui que tá acontecendo. E aí vai repassando, então todo mundo vai ficar com esse pensamento. Então a gente não vai atrás do que é da verdade, a gente só lê e acabou. E a Sim. gente toma isso pra si. E acredito que a gente chama isso de verdade absoluta, né? Que todo mundo acha que aquilo está certo, que o meu saber é mais importante do que o seu. E a gente, hoje em dia, a gente não vai atrás muito do conhecimento. Os argumentos são pautados no achismo, né? Então, assim, eu acredito que seja assim, mas isso é o seu interessante ponto de vista. Né? Agora, quando você se baseia na ciência, né, em estudos, em artigos, por exemplo, de psicólogos, né, pessoas que estudaram para estar falando a respeito, é muito importante. Mas isso a gente ainda não tem na escola. A gente não tem ainda na escola uma disciplina que ajude a detectar, né, essas falhas, essas fake news, né? Porque vocês são de uma geração que já nasceu com o computador, com o tablet, diferente da gente, né? Que tinha o jornal escrito, que a gente ouvia muito rádio, assistia TV. Hoje em dia, não. É tudo muito rápido. Aconteceu uma coisa há 5 minutos, o mundo todo já está sabendo. Mas quem foi que comunicou? De que maneira isso foi passado, né? E aí, o primeiro que você já leu já ficou ali, ó. Então eu acredito. É isso. E isso por isso eu acredito, inclusive, que a gente continua ainda com esse índice grande de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez na adolescência. Pra vocês terem uma ideia, o HIV, ele diminuiu, né, a transmissão, mas entre os jovens não. Entre os jovens isso foi aumentando, né? Outra coisa importante, a maioria dos jovens usa preservativo na primeira relação, seja com 13, com 14, 16, até 80%. Mas essa porcentagem cai para 59% se você perguntar, e a última relação que você fez? Você usou algum preservativo? Não. É muita coisa. Então, imagina o tanto de gente que se arrisca, né, com tudo isso. E a gente não sabe, né, da outra pessoa. E se os pais não falam a respeito, piorou, né? É isso. Meu Deus. Até que se não é uma conversa tida em casa, muitos acabam, tipo, aceitando com seus parceiros, tipo, não vamos usar preservativo, tá tudo bem, já usei a primeira vez, eu confio no meu parceiro, o que é algo que tem que ser trabalhado e desconstruído, porque nem sempre você pode só ter a ideia. Minha mãe mesma fala, não importa até se é um namorado de muito tempo, sempre mantenha o seu preservativo, usando, se cuidando, porque a gente não conhece todo mundo 100% e não tá com a pessoa 24 horas, né? E não é estranho você ver, você ter que se preocupar com isso, numa idade onde a criança e o adolescente podia estar se preparando para um futuro, podia estar escolhendo o esporte que ela quer fazer, ou a dança, né? Ou cuidado da sua saúde, né? Inclusive da saúde mental. Então, é preocupante você ver ainda hoje isso acontecer. É mais raro aqui no Sudeste e no Sul. Mas no Norte e no Nordeste é bem grande ainda a porcentagem. Tanto que quase 50% das meninas que engravidam cedo, elas são ou do Norte ou do Nordeste. Então, a cultura deles também é diferente, né? Eu acredito que se tivesse mais políticas públicas voltadas para o empoderamento, né? Para o estudo, né? Valorizando o que você tem de mais importante, o estudo, etc., talvez não tivesse tanto também esse índice de gravidez ou mesmo de doenças, né? Também se as pessoas levassem mais sério isso, porque isso é muito delicado. E tem gente que, na primeira vez não aconteceu nada, não engravidei, não tive nenhum problema, então eu não vou mais usar preservativo. Acabou. Exatamente. Então, também é a consciência de cada um, né? Falar, não, calma, não aconteceu na primeira, mas pode acontecer depois.
Então, a pessoa também tem que ter a consciência, e muitos não têm essa consciência, né? Adolescente, principalmente. O adolescente é imediatista. Vocês acabaram de sair da adolescência. E tudo é tudo no 220. O amor é muito maior, parece que o sofrimento parece que você não vai aguentar de tanto que você sofre. A tristeza é tudo maior por conta das mudanças, né, dos hormônios, né, a entrada da puberdade. Então, até isso, né, é visto de uma forma assim mais grandiosa. É como se fosse um evento, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei na educação, há 24 anos atrás, eu tinha 21 anos. Então, eu tinha acabado de sair da adolescência e eu fui dar aula para o ensino médio, né? E aí, eu dando aula, depois dos 22, 23, 24, eu continuando dando aula, eu engravidei, né, da minha filha, mas aí eu já tinha casado, etc. E uma aluna minha engravidou ao mesmo tempo comigo. E ela tinha apenas 17 para 18 anos. E era uma menina super estudiosa, que tinha conhecimento, etc. Então, foi um descuido mesmo. E hoje ela é professora junto comigo na escola. E a gente estava conversando, ela é uma exceção. Porque a maioria das meninas que engravidam na adolescência, elas não têm só um filho, né? Quando o pai não abandona e elas continuam com o mesmo parceiro, elas têm outro filho do parceiro. E quando o pai abandona, elas encontram outros parceiros e continuam tendo filhos. E aí deixam de seguir uma carreira, né? Deixam de fazer coisas importantes. E aí eu falei até para ela, Cíntia, eu vou usar seu nome. Pode? Ela, lógico, porque eu sou uma exceção. Meu filho tem a idade da Mari, que é a sua filha. Mas eu tive apoio dos meus pais para continuar os estudos, não fui obrigada a casar, então eu pude continuar. Mas imagina uma criança de 14 anos que engravida e ela vive numa sociedade, não é uma pessoa da classe média, né? Então, e nem tem condições de criar essa criança, porque é uma criança, né? Então, é duríssimo ver isso, né? Porque, a princípio, fica, ai, que bonitinho, ela vai estar grávida, que não sei o quê. Mas quando as responsabilidades vêm, gente, é gigantesca. Para a gente adulto, que já passou por tanta coisa, é difícil. Imagina para uma criança, né? E quando cai essa ficha, gente, é insuportável delas aguentarem, tadinhas. É muito difícil. Quais são as estratégias que são utilizadas para que os alunos sintam-se à vontade para expressar dúvidas ou opiniões sobre sexualidade nas aulas? Então, isso é muito engraçado, porque a Camila, inclusive foi meu filho que contou, que ela tem uma caixinha de perguntas. E aí, anonimamente, as crianças colocam as perguntas sobre aquilo que elas gostariam de saber. Primeiro, óbvio, que ela dá uma introdução, fala a respeito para que eles se sintam à vontade. Agora isso eu sei, isso eu posso. E aí, eles começam a colocar perguntas. Gente, tem umas perguntas super absurdas, né? Mas ela fala assim, Dani, eu respondo todas com bastante coerência, respeitando, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de 10, 20 ali que tem vergonha, mas que gostaria de falar. Então, é o que eu falei, eles tratam bastante leveza, né? Para que isso ocorra de uma forma que a criança aprenda sem se sentir constrangida, né? E também para aquele que não, olha, eu não acredito nisso, não faz parte do modo como minha mãe me criou, etc. Mas ela é obrigada a ter aquele conhecimento, porque inclusive ele depois cai na prova, né? É um modo de avaliar se ele aprendeu ou não. Então ele adquire conhecimento ali. É o que eu falei. Essas metodologias ativas que a gente usa, elas são excelentes para que ele às vezes está brincando e está aprendendo, né? Os desafios, passo-repassa, a gente faz muito passo-repassa a respeito disso, torta na cara. Tem uns aplicativos novos maravilhosos que são parceirões da gente, que é o Kahoot, o Wordwall, que a gente usa bastante para eles responderem. Tem um que é de nuvens de palavra, que acho que é Mentimeter o nome, que as crianças colocam as dúvidas dela e aparece uma nuvem de palavras, e aí a professora fala sobre isso com eles, né? E sempre de uma maneira assim, leve, anonimamente, para que eles não se sintam constrangidos. Porque é difícil, ainda hoje, falar sobre sexualidade. Sim, e isso retoma também o que eu tinha dito na segunda pergunta, tipo, da espiral do silêncio, que eles às vezes se sentem pressionados a falar com a figura dominante, que acaba sempre sendo os pais, mas muitos se sentem confortáveis em falar com o professor,
às vezes com um colega, mas também tem aquela relutância, mas sabendo que um professor trabalha esse assunto com ele de uma forma leve, deixa com que ele se sinta à vontade para falar e aprender também. Exatamente. E como a escola ela incentiva, né, os alunos a falarem abertamente das diferentes maneiras, e isso é muito interessante, porque dependendo da abordagem que o professor tiver, ninguém vai falar nada. Então, às vezes, o professor ele não tem uma explicação, ele só joga a caixinha. As crianças elas vão ficar, tá, e aí, o que eu vou fazer agora? Exatamente. E precisa ter primeiro, né, uma introdução para eles saberem o que eles podem perguntar, né? O que tem a ver com o que eles querem saber. Inclusive, eu esqueci de falar, mas na nossa escola tem um projeto que chama Eletivas, onde os alunos colocam aquilo que eles querem aprender e aí eles escolhem para qual eletiva ir. E uma professora, durante 2 semestres, falou sobre gravidez na adolescência e DST. E os alunos escolheram ir para essa eletiva, porque é uma escolha, né? É bem protagonismo mesmo. E foi muito legal, porque eles falaram a respeito disso, né? Abertamente, e eles que tiveram que produzir coisas a respeito para poder mostrar para o restante dos alunos, né? Então, foi uma forma também, porque às vezes você ouvir de um professor é uma coisa, mas você ouvir de um amigo ali que está se apresentando é bem mais legal, né? Sim. Agora a gente vai para a última pergunta. Em sua opinião, como os pais influenciam o conteúdo e a abordagem da educação sexual nas escolas? Então, eu acredito hoje que a maioria dos pais, eles nem estão muito interessados no currículo do aluno, né? Eu dou aula há 25 anos e, assim, a comunidade onde eu trabalho, pelo menos, ela não se preocupa muito com o que ele está aprendendo ali, né? Mesmo na educação sexual. Foi o que eu falei. Quando o aluno chega em casa falando, né? E é uma família mais relutante, uma família mais retrógrada, vamos dizer assim, né? Que não fala abertamente sobre essas coisas, a gente sente, assim, que a criança fica mais acuada, mas o pai não chega aí na escola e fala, olha, sobre isso eu não quero que você fale. Até porque ele não consegue falar. Então, se ele não consegue falar, então alguém vai ter que falar que seja a escola, né? Que é um local de aprendizagem, né? Mas eu acredito que em algumas escolas, né, ainda deve ter, sim, essa rigidez, né, esse muro, né, que os pais colocam a respeito da educação sexual. E eu volto a dizer, o problema maior quando a gente vai falar sobre isso é quando a gente envolve a religião, né? Porque de uma religião para outra, isso é visto de uma forma diferente, né? E aí a gente tem que ter aquele maior cuidado para que a gente o professor não seja processado, porque está explicando ali na escola, né? Então, assim, pisando em ovos o tempo todo. E, na verdade, isso não devia ser, né? Igual esse programa da dignidade íntima. Hoje, as meninas chegam lá na secretaria, tem uma caixinha com o absorvente. Elas não falam mais nada para ninguém. Chega lá, busca para... É isso. Mas, há um tempo atrás, isso era feito. Imagina, a vergonha que a gente tinha, né? Então, é isso. Eu acredito que tem, sim, pais, mas eles ficam mais caladinhos, né? Bom, a gente queria te agradecer pela oportunidade, por ter aceitado o convite. Foi um prazer ter você aqui conosco. As meninas também, pela disponibilidade. O nosso professor, porque ele trouxe esse encorajamento, né, para a gente poder participar também, porque é um assunto muito delicado. Então, acredito que, assim como eu, as meninas também tiveram um conhecimento muito maior com a sua explicação, com todas as coisas que a gente estudou em sala de aula e também aqui com você. Então, foi um prazer, espero ter mais oportunidades com você e com as meninas também. E, mais uma vez, queria agradecer também à faculdade, né, por disponibilizar esse espaço para que a gente possa sempre estar mostrando e divulgando mais sobre todos os assuntos. Eu que agradeço a oportunidade, né? Todo esse tempo na educação é a primeira vez, né, que eu participo de uma coisa assim, apesar de ter um canal no YouTube, etc. Eu sempre fiquei mais na defensiva nessa parte, né? E queria aproveitar para dizer que, apesar de ser formada em matemática, eu queria ser jornalista e era aqui que eu queria ter estudado. Então, meu sonho
está sendo realizado na minha filha. Então, para mim, é importantíssimo. Tá aqui hoje, vocês não sabem o quanto foi importante. Nossa, que Eu especial. amo demais. Eu não quis dizer antes porque eu queria que vocês soubessem no final. Porque meu sonho sempre foi ser jornalista. Por isso que às vezes o pessoal fala, você parece uma apresentadora quando está ensinando. Eu falei, porque é uma frustraçãozinha lá na parte de linguagens, mas tudo bem. Então, eu agradeço demais, viu, a Muito oportunidade obrigada. de A gente vocês. que agradece e a gente fica muito feliz de estar contribuindo numa parte da realização do seu sonho. É verdade. Foi maravilhoso. Muito obrigada Muito mesmo. Gratidão. obrigada.